Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Versículo 22. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Podei tomar o seu assento. Enquanto você se acomoda, eu quero externar a Deus a minha extrema gratidão pelo privilégio de poder retornar a essa casa pela terceira vez. Quero deixar um abraço ao pastor Álvaro, em nome do meu pastor presidente, pastor Osival Pereira Xavier. O senhor sabe do carinho que ele tem pelo senhor, e ele deixa um grande abraço ao senhor e um grande abraço a toda esta igreja. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, por tudo. Quero louvar a Deus por toda a diretoria do ministério. Obrigado a todos os pastores, amigos, que com tanto carinho nos recebem. Nossa gratidão. Não poderia deixar de louvar a Deus pela vida do meu amigo, presbítero Marconi, presbítero Fernando, a Meire, esposa do presbítero Marconi. Que Deus abençoe vocês. São amigos que Deus nos deu. Tem aí 3 anos que a gente se conhece pessoalmente e parece que a gente é amigo desde a infância. Que Deus abençoe vossas vidas, nosso trabalho. Que todos os adolescentes aqui de Uberlândia e das cidades circunvizinhas, Deus abençoe todos vocês. Louvo a Deus pela vida do cantor José de Freitas. Deus abençoe, alegria ouvi-lo. Deus abençoe, só via ele pelas redes sociais. Ele é famoso, irmãos. Nunca pensei que fosse ver assim. Deus te abençoe, meu filho. Louvo a Deus pela minha esposa, a adolescente mais linda do que ela, viu, irmão? Uma princesa. Deus abençoe a vida do meu irmão, diácono João Paulo, da irmã Nayana, sua esposa. Deus abençoe. E eu não poderia deixar de externar a Deus ainda minha gratidão pela aluna Adeb. Tem alguns irmãos ali assistindo em Brasília. E a igreja onde sou pastor, Adeb Ipanema. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus queridos, eu ainda creio que é uma noite de Jesus fazer muitos milagres. E esta semana o Senhor foi confirmando algumas coisas ao meu coração. E eu quero aproveitar o tempo. Eu tenho um tempo muito bom para ministrar. Então eu vou ministrar sem pressa. Tem algum baiano aqui, irmãos? Só os baianos dão glória. Já não estou sozinho, estou em casa. E baiano é assim, a gente vai devagarzinho mesmo, viu, irmão? Mas daqui pro final o fogo pega de novo. Tá bom? Então me dê alguns minutos da sua atenção. Eu quero expor aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite. E daqui para o final da mensagem, não tenho dúvidas que coisas sobrenaturais ainda irão acontecer em nosso meio. Amém? No capítulo 14, Lucas está na casa, narrando, Jesus está na casa de um dos principais dos fariseus. E ele se assenta à mesa para comer pão. Eles, por sua vez, estavam observando o comportamento de Jesus. Naquele mesmo lugar havia um homem hidrópico. Ele tinha uma doença de inchaço, ele tinha o corpo todo inchado. E Jesus vai curar esse homem. E quando Jesus o cura, os fariseus logo olham e dizem: é lícito curar no sábado? Aí Jesus responde a pergunta deles dizendo: qual dentro de vós, que caindo-lhe num poço, um dos seus animais, um jumento ou um boi, num dia de sábado não o tiraria? Eles, não tendo nada para responder, ficaram calados.
e Jesus operou ali aquele milagre. Jesus então começa a contar uma sequência de parábolas. Ele vai contar a primeira parábola, que é a parábola dos assentos, dos primeiros assentos. E ele diz assim: quando chegares numa festa, não procure os primeiros lugares, procure os últimos assentos, porque é melhor que o dono da festa te convide para sentar na frente, do que chegar alguém mais importante e ele te convidar para se retirar. Aí ele conta uma segunda parábola, que é a parábola da grande ceia, de onde foi extraído o tema deste congresso. Essa parábola é uma parábola escatológica. Acreditamos que Jesus está se referindo às bodas do Cordeiro, que se dará após o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. O homem que faz o convite na parábola representa o próprio Deus. O convite é para as bodas, onde a igreja se encontrará com Cristo. O servo que sai para convidar representa o Espírito Santo. E os convidados representam a humanidade. Está comigo? Diz amém. Então, dentro dessa visão, nós compreendemos que a intenção de Jesus é revelar por meio dessa parábola algumas verdades. Primeiro, o convite de salvação, ele é para todos. A obra do Calvário, a morte de Jesus do Calvário, não foi para alguns, foi para toda a humanidade. Ele morreu pelo branco, pelo preto, pelo gordo, pelo magro, pelo brasileiro, pelo estrangeiro, foi por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por todos. A segunda verdade é que nem todos aceitam este convite. Infelizmente, nem todos vão crer em Jesus como Salvador e se tornar seus discípulos. Mas a terceira verdade é que, independente de eu aceitar o convite ou não, vai ter ceia, vai ter festa e vai ter eternidade. A minha aceitação ou não muda essa verdade. Eu crendo ou não que Jesus voltará, ele vai voltar. Eu crendo ou não que vai ter um banquete para a igreja, vai ter um banquete para a igreja. Eu crendo ou não que vai ter uma eternidade, vai ter uma eternidade. Porque a palavra do Senhor é infalível, e se Ele disse que tem, terá. Porém, quando eu olho para o texto, diante da magnitude daquilo que está sendo exposto acerca da salvação, nós encontramos uma quarta coisa a se observar. É que existem algumas prioridades que roubam de nós os céus. Prioridades fala de escolhas. E é bom lembrar que escolha é algo pessoal. Cada um faz a sua. E cada um arca com a consequência daquilo que escolheu. Toda prioridade gera consequências, boas ou ruins, mas gera algum tipo de consequência. Portanto, eu preciso te lembrar que aquilo que nós priorizamos na terra define onde passaremos a eternidade. Você pode me ajudar? Olha para esse adolescente e diga a ele: aquilo que nós priorizamos na terra. Vocês estão com fome, né? Aquilo que nós priorizamos na terra define onde passaremos a eternidade. O servo Espírito Santo sai para convidar. Veja bem, quando ele chega no primeiro convidado, o convidado diz assim: eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Por essa razão, tenha-me por excusado desta festa, eu não irei. O segundo convidado diz a ele: eu comprei 5 juntas de boi
Preciso ir lá olhar o gado. E por essa razão, eu também não irei para a festividade. O terceiro diz: eu casei. E por causa do meu casamento, eu também não participarei dessa festa. Os três primeiros convidados têm uma representatividade. O que comprou o campo representa aqui aquele convidado que prefere as coisas do mundo ao se assentar à mesa do rei. Ele disse: eu comprei um campo e vou vê-lo. E nós entendemos automaticamente que um homem não compra uma terra sem primeiro que veja. Então, se ele já tinha visto e já tinha comprado, ele poderia ir ver depois. Ele poderia aceitar o convite. Mas ele preferiu ficar com aquilo que era perecível, ao se assentar à mesa daquele que o convidou para algo que era eterno. Esse cidadão representa aqueles que são dominados pelos prazeres do mundo, por aquilo que o mundo oferece. João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O segundo convidado, ele representa aqueles que trocam as coisas do reino pelos negócios desta vida. E em busca de coisas terrenas, perecíveis e temporárias, eles se embaraçam com essas coisas e não conseguem mais dedicar tempo a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, disse: ninguém que milita com as coisas do reino se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O segundo grupo representa aqueles que buscam primeiro as demais coisas, e se sobrar tempo, eles buscam o reino de Deus. Aí alguém pode olhar e dizer: pastor, mas o senhor está falando para adolescente. Boa parte deles nem trabalha ainda, e é por isso que eu estou falando isso para eles, para que quando chegar o tempo deles, eles entendam que nenhum negócio da terra é mais importante do que o reino, que nada pode substituir o reino, que não existe prioridade acima da prioridade do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O terceiro, ele disse: eu casei. E vamos ser sinceros, se tem uma bênção de Deus, é o casamento. O meu único arrependimento no meu casamento foi não ter casado mais cedo, porque o casamento é uma bênção de Deus, é um projeto divino. Aí a gente está no século 21, a gente tem que abrir um parênteses para dizer que nós estamos falando do casamento bíblico, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Mas infelizmente, algumas pessoas pegam esse projeto de Deus, que é o casamento, posteriormente a constituição da família, com a chegada dos filhos, e usa contra o reino. Esse convidado representa aquele que transforma a bênção do casamento em uma grande maldição. Eu vou te dar um exemplo. Quem nunca ouviu a expressão: eu não vou para o culto porque meu filho é pequeno, como se a igreja não pudesse receber crianças. Eu me lembro que eu era criança e minha mãe levantava a gente de manhã para não deixar a gente sozinho, pegava eu e meu irmão e levava para oração. Eu ia com raiva, irmãos, eu ia com ódio, mas eu ia. Algumas mães diziam: deixa em casa dormindo. Infelizmente, a maioria dessas mães estão com os filhos desviados. Hoje eu sou pastor da minha mãe.
Sou pastor do meu irmão, do meu pai. Sou pastor da minha família. Porque mamãe nunca me deixou em casa dormindo enquanto ela ia para a igreja. Porque o casamento, a família é um projeto de Deus. E eu não posso pegar esse projeto e colocar como empecilho para fazer a obra do meu Deus. Tem algum pai me ouvindo? Diz amém. Não, eu não vou levar meu filho para a escola dominical, porque ele levanta cedo a semana toda. Essas coisas só tem em Brasília, Marconi, aqui não tem. Meu filho levanta cedo a semana toda, aí ele não pode ir para a escola dominical, porque é o dia que ele tem para dormir. Ele pode levantar 5 dias de madrugada para estudar. Ele sai da escola com a marmita e vai para o cursinho à tarde. Sai do cursinho e vai para qualquer outra atividade à noite. Mas no dia da escola dominical, o bonito não pode estar aqui 9 horas da manhã. Casei. Não posso participar da festa. Casei. Não posso participar do banquete. Esse grupo representa os que rejeitam o convite, porque colocam as prioridades familiares acima da igreja. Eu não estou lutando contra a família aqui, e muito menos dizendo que você não tem que ter tempo para a tua casa. Eu estou te dizendo que há uma ordem de prioridade em Deus, e o reino é prioridade sempre. O reino é prioridade sempre. Aí, adiante desse cenário de rejeição, que o servo volta e diz: eu convidei os convidados. Um foi olhar o campo, o outro foi olhar os bois, e o outro disse que casou e não vai vir. Alguém olhou para a frase, alguém olhou para o momento e talvez disse assim: já era, acabou a festa. Nenhum dos convidados aceitou o convite para esse banquete. Aí o dono da festa olhou e falou assim: então vai agora nas ruas, chama os pobres, os aleijados, os mancos. Pega essa galera aí que ninguém quer. Pega essa galera que está à mercê da sociedade. Pega essa galera que ninguém dá valor, que ninguém dá nada. Pega essa galera que está sem perspectiva nenhuma. Pega essa galera que é improvável para qualquer coisa e faz o convite para eles. Daqui a pouco volta o servo com a caravana lotada de pobre, cego e aleijado. Não me tenha por preconceituoso. Entendam o que eu estou expondo. Pensa numa festa só com pobre, cego e aleijado. Essa festa nunca daria ibope. Nunca daria ibope. Nunca. Mas é aqui que entra o mistério do evangelho. Porque eu te disse que essa parábola é escatológica. E se nós estamos falando de um momento escatológico, essa parábola se dá após o arrebatamento. E no ato do arrebatamento acontece uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui. Porque quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitam e a igreja é transformada. Então, no ato do arrebatamento, aquilo que é mortal é revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível é revestido da incorruptibilidade. Quem está comigo diz amém. Então prepara o teu glória agora. Então, se essa parábola é escatológica e nós estamos falando das bodas do Cordeiro, mesmo que o texto não diga isso de maneira clara, o que estava acontecendo aqui era mais ou menos assim: o cego chegava na porta do local da festa. Ele chegava na porta cego, mas quando ele passava para o lado de dentro, ele estava enxergando. Ele chegava na porta aleijado. Tem alguém comigo? Quando ele passava para o lado de dentro, ele estava andando. Ele chegava na porta coxo.
mas quando ele passava para o lado de dentro, ele estava certinho, retinho. Ele chegava na porta doente, mas quando ele passava para o lado de dentro, ele estava perfeito, porque no ato do arrebatamento nós seremos transformados, e aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isso que é mortal se reveste da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Agora pensa comigo. Eu esquentei agora, viu? O que fez este povo perder a ceia? Não foi um pecado de prostituição. Não foi um adultério. Não foi um vício pornográfico. Foi as suas prioridades. Quem olhava dizia: é salvo. Não tem vício. Não tem nenhum pecado para ser disciplinado. Canta no conjunto da igreja, dirige culto, prega, canta, toca, rege. Mas na régua divina, o reino sempre foi segundo plano. E na régua de Deus, não funciona colocar o reino como segundo plano. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Tem alguém comigo? Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o rei. Agora pensa comigo. Se essa festa simboliza as bodas, nós estamos falando de uma festa de 7 dias. No nosso caso escatológico, de 7 anos. Agora pensa os primeiros convidados, voltando de ver suas terras, sua junta de boi, e de resolver seus problemas no casamento. E eles conversando um com o outro e dizendo: recebeu o convite? Recebi. Mas não deu para ir, eu tive que olhar minha terra. O outro: pois é, eu tive que resolver um negócio lá em casa. O outro: pois é, eu fui olhar uma junta de boi e não deu certo para poder ir. Aí um olha para o outro e diz: rapaz, a festa deve ter sido um fracasso. Porque se nós somos convidados e a gente não está lá, essa festa não deu certo. Eu imagino eles entrando nas ruas da cidade, olhando um para o outro dizendo: cadê os pobres que estavam à beira do caminho? Cadê os cegos que pediam esmola? Cadê os coxos e os aleijados que andavam por aqui? O que aconteceu que a cidade está vazia? Eu imagino que a curiosidade deles leva eles para o local da festa. Eu imagino eles chegando no local da festa e dizendo: rapaz, já tem 7 dias que está tendo festa, não acaba mais não. Quem é o povo que está na festa? Se eles não entram, é pensamento meu, não está na Bíblia não, mas eu creio que eu não estou fugindo da regra. Eu imagino eles na janela olhando e falando: rapaz, olha lá o cego. E ele está enxergando agora. Rapaz, olha lá o coxo. E ele está andando agora. Olha lá aquele que era prostituto. Olha lá aquele que era idólatra. Olha lá aquele que era viciado. Olha lá aquele que era fornicador. Olha lá aquele que era feiticeiro. Olha lá aquele que era macumbeiro. Olha lá aquele que era ubandista. Olha lá aquele que era homossexual. O que aconteceu? Como que eles mudaram? E eu imagino o servo dizendo: é porque da porta para fora é uma história, mas da porta para dentro, da porta para fora é uma coisa, mas da porta para dentro é outro ambiente. Porque aquilo que não pode ser mudado do lado de fora
Quando nós entramos por aquelas portas, ele pode ser totalmente revertido, ele pode ser totalmente mudado, ele pode ser totalmente transformado. Vem pra mesa. Que me ouça, Révia. Jesus está aqui. Ele vai encerrar a parábola. Porque agora o servo vem e diz assim: os pobres, os aleijados, os mancos, está todo mundo aqui. Tudo está feito como mandaste. Mas ainda há lugar. Se ele tivesse encerrado a parábola dizendo tudo está feito como mandaste, e encerrado ali, a salvação tinha acabado no primeiro século para a primeira igreja. Porque os primeiros convidados representam o povo judeu. O segundo grupo de convidados representa os primeiros cristãos. Mas como a salvação é para todos, o servo volta e diz: eu já trouxe os pobres, os aleijados, os mancos, está tudo aqui. Aí ele diz: mas ainda há lugar. Ainda há lugar. A primeira vez o servo vai e volta dizendo: os convidados não quiseram. A segunda vez o servo vai e volta dizendo que os convidados aceitaram, mas ainda tem lugar na casa. Aí o dono da casa diz assim: eu quero que essa casa esteja lotada. Faz o seguinte, sai de novo, servo. Agora você vai pelos caminhos, vai pelos atalhos e força eles a entrar na casa para que ela se encha. E é essa parte da parábola que nos alcança. Porque o servo saiu e o texto não diz que ele voltou. Porque esse servo Espírito Santo, ele só volta, pelo que entendemos, no ápice do arrebatamento da igreja. Porque ele é um dos agentes do arrebatamento. Então, desde o primeiro século da inauguração da igreja, o servo Espírito Santo está batendo de porta em porta e dizendo: eu quero te convidar para um banquete. Eu quero te convidar para um banquete. Tem uma festa reservada para você. Tem uma mesa preparada para você. Tem uma grande ceia preparada para você. Isso indica que hoje, nesse dia aqui, o Espírito Santo de Deus, sábado 25 de julho de 2026, ele está no meio do convicto dizendo: eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho um convite para te fazer. Eu reservei uma cadeira para você na mesa. Eu reservei uma cadeira para você num banquete. Não é um banquete comum, não é um banquete temporário, é um banquete eterno. É um banquete eterno. É um banquete eterno. É um banquete eterno. Tem lugar na mesa. O último versículo da parábola, ele diz assim: porque esses convidados não eram dignos de provar da minha ceia. Para aqueles que rejeitaram e morreram sem aceitar o convite, tchau. Mas para aqueles que estão vivos, o Espírito Santo continua batendo na porta dizendo assim: ó, ainda há lugar. Ainda há lugar. Se você trouxer mais um no próximo congresso, mais um, esse lugar não suporta. Aí talvez o pastor, o Marconi, vai ter que olhar e dizer: não dá, vai ter que filtrar, ou vai ter que ir para outro ambiente. Mas para esse convite aqui, enquanto tiver convidado, disposto a entrar, tem lugar na mesa para sentar. Oh Jesus. Eu caminho para encerrar.
Mas eu preciso te dizer 4 coisas ainda. Primeiro, se você rejeitar este convite, outro irá no seu lugar. Os primeiros convidados disseram: não posso, estou muito ocupado. Aí o dono da festa disse: não tem problema, eu vou atrás de outros convidados, mas eles são indignos, não tem problema. Eu tenho ferramenta para transformá-los em dignos. Se eu rejeitar o convite, tem uma sequência de outros na fila que Deus coloca no meu lugar. Então olha para esse adolescente e diga para ele: aproveita que ele te chamou, te convidou e preparou um lugar na mesa para ti. A segunda coisa que eu preciso dizer para você que me ouve, adolescente, é: qual tem sido as tuas prioridades? Porque nós somos refém daquilo que nós priorizamos. Jesus uma vez disse um discurso terrível. A multidão começou a segui-lo por causa de pão, por causa de peixe, por causa de alimento. E Jesus percebeu isso e deu um discurso terrível. E alguém na multidão disse: vamos embora, não dá para ouvir esse discurso porque é muito duro. E a multidão foi toda embora, porque a prioridade deles era só o alimento, só os milagres, só a multiplicação. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse aos discípulos: e vocês não vão também? Aí Pedro disse: não, nós temos outra prioridade. Eles estão aqui por causa do pão, por causa do milagre. Nós, para quem nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Aquilo que eu priorizo na terra define onde eu vou passar a minha eternidade. E eu não posso deixar de te perguntar: a tua prioridade está reservando a eternidade para você aonde? Onde você vai passar a eternidade? Eu encerro. O servo saiu 3 vezes. Na última vez, ele não voltou. E ele está aqui entre nós, olhando para nós e dizendo: está tudo feito, mas ainda há lugar. É como se ele estivesse olhando e dizendo: a festa ainda não começou. Alguns convidados já chegaram lá. Já tem patriarca lá, já tem profetas lá aguardando. É como se ele estivesse numa sala VIP esperando o dono da festa dizer: vem, que vai começar o banquete. Mas enquanto o dono da festa não toca a trombeta para dizer que vai começar o banquete, o servo está na rua, nos caminhos, nos becos, nos valados e dizendo: ainda há lugar. Meu Deus. É provável que eu esteja falando para pessoas aqui esta noite que chegou aqui dizendo: não tem mais escapatória para mim. E o servo está dizendo: ainda tem, porque lá ainda há lugar. Mas você não sabe os vícios que me dominam. E o servo diz: eu sei, mas o dono da festa está te chamando. Quando tu passar pela porta, quando tu passar pela porta, quando tu passar pela porta, esse vício é tirado, essa depressão é arrancada, a automutilação é aniquilada, o desejo suicida é lançado por terra, o desejo homossexual, lesbiano é lançado por terra, porque está tudo pronto, mas ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. Não perca a esperança. Eu vim de Brasília dizer para alguém: ainda há tempo de alcançar a salvação. A festa está preparada, mas ainda há lugar, há lugar, há lugar, há lugar, há lugar. Eu vou encerrar aqui. O presbítero Marconi me pediu para fazer 2 orações específicas.
E quando ele me mandou mensagem, eu tinha acabado de levantar da oração. Eu deitei do lado da minha esposa, ele mandou a mensagem, eu abri o áudio para ela. E eu respondi para ele: é de Deus. Porque Deus me disse duas coisas hoje. A primeira, que era uma noite de salvação. A segunda, que era uma noite de Deus nos revertir com o seu Espírito. Então eu vou fazer o primeiro convite. Só você que está aqui esta noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, o nosso amigo Espírito Santo está olhando para você e dizendo: ainda há lugar. E eu quero aqui no altar a primeira alma que vai entregar a sua vida a Jesus. Corre. Essa é a hora. Ainda há lugar. Está vindo a primeira? Sentou. Eu estou esperando. Cadê a primeira alma? Está vindo a primeira. Está vindo a segunda. Isso, o pessoal me ajuda a contar. Pode vir. Hoje é dia de colheita. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Eu estou esperando você chegar. Eu estou esperando você chegar. Porque o amigo Espírito Santo está olhando e dizendo: ainda há lugar. Corre. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto te amo tanto, filho, vem ser meu, filho, eu quero ser meu Deus, porque me queres tanto assim. Sabe o que eu quero? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Tem mais algumas pessoas para vir. Nós estamos em um congresso de adolescentes, mas tem adultos afastados que precisam voltar. E Jesus te trouxe no congresso dos meninos para poder mudar a tua história. E eu estou aguardando você vir à frente
O amigo Espírito Santo está olhando para ti dizendo: ainda tem jeito, ainda há lugar. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar. Pode vir, é noite de salvação para a tua vida. Pra longe eu nada. Você que está na galeria com vergonha de descer, vence essa timidez. Deus marcou essa noite para mudar a tua história. Corre para cá. Agora, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é o meu Mestre. Eu preciso orar por eles porque eu tenho que fazer outra oração. Mas eu estou esperando alguns. Está vindo ali, Jesus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha e tem lugar na mesa. Pode se assentar. Meu Deus. Venha, não demore. Venha, venha, venha. Aqui é o seu lugar. Pode vir as almas. A porta da salvação abriu. O amigo Espírito Santo vai te buscar aí agora. Não resista do Espírito, porque é noite de salvação, é noite de salvação, é noite de salvação, é noite. Eu vaguei e eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho Senhor. Eu tenho. Não me abandonou. Não me abandonou. Todas as vezes que eu caí, Vem, 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 vem. bastou eu falar para o Senhor me ouvir e ficar feliz. Eu estou esperando uma pessoa chegar, Josué. Quem pode entrar comigo nessa guerra? Ficar feliz. Levanta a mão para o céu e diga assim: Satanás, solta as almas. Em nome de Jesus. Solta as almas. Solta as almas. Solta as almas. Dentro de 20 segundos, as correntes do inferno estão sendo quebradas agora. E um fluir de salvação vai inundar esse ambiente. Eu vaguei. Eu tenho
aqui para a gente orar. Dos que estão aqui na frente aceitando Jesus, e às vezes é normal, o adolescente já é crente, mas foi tocado pela palavra e deu desejo de aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus todo dia, não tem problema. Mas dos que estão aqui, quantos não estavam na igreja? Levanta a mão. Isso, fica de mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chegou mais ali? 17. Mais um? 18. Quando o 20º chegar, eu oro. Cadê o 19º? A 19ª? Corre pra cá, é noite de salvação. O amigo Espírito Santo está olhando e dizendo: ainda há lugar. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Chegou o 19º. Foi aceitar Jesus. Chegou o 19º. Sinceramente foi. Eu estou esperando a 20ª alma. A melhor coisa que eu já fiz. Chegou a 20ª alma. Tem alguém pra dar glória? Mas que a Chegou a 21ª. Chegou a 22ª. E Jesus está salvando. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Mas te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Chegou a 23ª. Eu não duvido que tenha mais 7 almas para Jesus salvar aqui. Está vindo a 24ª. Eu acredito que Jesus ainda pode salvar mais 6. Chegou a 25ª. Mais 5, Jesus. Não chore. 26ª chegou. Cuida de você, não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, vem, que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. A 27ª, a 28ª, quem cuida a 29ª não dorme. Chegou a 30ª. A 30ª! A 30ª! Deus mandou te falar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olhem para mim. Repete comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te confesso como único
e suficiente Salvador da minha vida. Espera aí, pode continuar onde você está. Só você, adolescente, que não é batizado com o Espírito Santo. Está apertado, mas dá para vir mais um pouquinho. Corre para cá, se quiser pode subir, né? Vocês que estão aqui, sobe para cá aí, ó, sobe aí, ó. Isso. E você que não é batizado, corre para cá. Oh, Jesus. Já vem dando glória, viu? O batismo com o Espírito Santo, ele é sobrenatural, mas ele é racional. A língua pousa aqui, a ação de verbalizar é tua. Então para de dúvida, não é da carne, não é do diabo, não é da tua invenção. Na hora que o Espírito pousar, abre a tua boca e deixa ele te encher. Vem, Espírito, vem. Vem, Espírito, vem. Oh, meu Pai amado, vem. Assim como no dia de Pentecostes, começa a encher aqui, Jesus. Vai, Jesus. Isso, vai, enche-me. Enche-me. Você que nunca falou em línguas, prepara. Que o Espírito vai pousar aqui, agora. Seja batizado. Sejam cheios. Pega, Jesus. Este Jesus. Sejam cheios. Recebe de Deus. Este Jesus. São batizados com o Espírito Santo, levanta a mão para eu ver. Tem um bom número. Nós vamos orar por vocês agora. E aí o Espírito Santo, ele não é invasor. A língua pousa aqui, ó. A partir daqui é você que fala. O que acontece é que às vezes a gente está aqui orando, ministrando, o Espírito Santo vem e você começa: eu não mereço, é da minha carne, é invenção da minha cabeça. Então nós vamos vencer essa barreira agora. Na hora que o Espírito pousar, tu vai abrir a tua boca e vai falar a língua que Ele vai te dar. Eu já estou ouvindo barulho de língua estranha aqui. A igreja estende as mãos e ora comigo. Que Jesus pode batizar 100 adolescentes aqui hoje, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso, Josué está cantando aí com a banda e você vai dizendo glória. Vai dizendo: me batiza, Jesus. Espírito, me enche, Jesus. Isso.
digo 3 e te digo: se prepare para viver coisas novas em Deus. Eu digo 2: esvazie sua mente para aquilo que vai pousar do Espírito. Eu digo 2,5: não duvide da língua que vai pousar aí. Eu digo 1: e ministra em nome de Jesus. Seja batizado agora. Línguas espirituais. Desce. Pega Jesus. Desce Jesus. Sejam cheios. Olha o Espírito. Pegou, o que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer. Mais uma vez queremos a terra. E mais uma vez. Olha para mim e eu já encerro aqui. Meu amigo pastor Álvaro Sanches, tem 17 anos que Deus me permite trabalhar com adolescentes. E nos últimos 5 anos, Jesus me disse para que nós intensificássemos as orações por eles. Porque o Espírito de Deus tem pressa em avivar a nossa nação e em usá-los. E dentro das orientações que Deus nos deu, Deus me disse: sempre que possível, ore para que Deus levante missionários no meio deles. E todas as oportunidades que eu tenho, eu oro para que Deus levante uma chama missionária no meio dos nossos adolescentes. E eu quero encerrar minha participação nesse congresso orando por aqueles adolescentes que de alguma maneira desejam ser um missionário. Só aqueles adolescentes que na sua alma agora está ardendo, dizendo: Senhor, eu quero ser um daqueles que anunciam, dizendo que ainda há lugar. Porque hoje nós estamos aqui à mesa,
Mas quando a gente sai por aquela porta, nós somos um agente de salvação, igual o Espírito Santo, que anuncia aos pecadores que ainda há lugar. Só você que está com esse desejo, levanta a mão para eu ver. Fica de mão levantada. Eu não consigo contar, mas nós temos aqui agora dezenas de missionários que estão sendo erguidos por Deus. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos, e eu vou orar por esses missionários que Deus tem dado a esta igreja. E eu não tenho dúvida que nos próximos anos nós veremos vocês no campo. Não esqueça de me chamar para pregar lá, viu? Que eu quero ver com os meus olhos o que Deus vai fazer através da tua vida. Fica de mão levantada. O pastor Álvaro disse que fica 2 horas com as mãos para cima. O Espírito de Deus me autoriza a dizer que tem dialetos africanos que serão manifestos aqui agora. Há uma variedade de línguas espirituais que começam a pairar sobre este ambiente. Nesse exato momento, olha a unção de renovo de Deus que começa a visitar os vossos corações aqui, agora. Olha Jesus enchendo, 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 olha Jesus enchendo. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí a chama das missões que invade essa casa agora, 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 agora. Tem fogo na galeria, tem fogo na galeria, tem fogo na reia. É, mais 6 vidas aceitando Jesus. Já são 36. Ai, 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 ai. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Deixa essa labareda te envolver. Pega, 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 pega. Labareda, labareda. Breve os trabalhos seus.